E aí, meu povo, mais um papo forjado, um papo bacana para você que tá nos acompanhando, já nos acompanha aí, já vou pedir, clica aí no joinha, segue a gente, compartilha. Hoje um papo muito especial, nosso amigo Rainer. Rainer, muito prazer. Obrigado, irmão. Boa tarde, obrigado por ter aceito Tamo aqui junto. nosso convite. Boa, prazer é meu estar aqui com vocês hoje, vai ser um prazer enorme estar falando de um assunto que eu amo particularmente, né? Vamos falar tudo de marketing, de venda, o que você quiser precisar para suas vendas. Hoje a gente vai te dar dicas importantíssimas. Fica atento do início ao fim. Mas eu quero, já que é para vender, vamos vender, fazer nossa propaganda aqui. Vamos falar do nosso estúdio aqui maravilhoso, AUX Digital. Então você que quer fazer uma propaganda, você que quer montar seu curso, todo o trabalho audiovisual, só fazer aqui o contato conosco aí você vai... Eles vão fazer contato com vocês. Ou siga a gente lá no Instagram, AUX Digital. E você vai ver o trabalho maravilhoso que tem lá. E também quero falar do nosso parceiro Luz de Lúcia. Tá aqui ó, o QR Code contando aqui para vocês. Só vocês clicar aí a fotografia aí. Que aí vocês vão direto pro site. Você que é ourive, você que é amante da ourivesaria. Tudo que você precisar, Luz de Lúcia tem. Ele tá onde, Michel? Luz de Lúcia tá lá em São Paulo, mas ele envia todas as ferramentas para qualquer lugar do Brasil. Só você fazer o contato, coloca lá, Luz de Lúcia, que eles vão te dar todo o suporte necessário. Fala que conheceu através do podcast, pede um desconto lá. Fala que foi o Michel que liberou um desconto lá, que eles vão arrumar um desconto para você, tenho certeza disso. Nem que seja o frete grátis, aí eles vão dar um jeito. Melhor fornitura para ourives, Luz de Lúcia, tá bom? E aí, Renan, apresenta pro povo aí, conversa com o povo aí, quem tu és e qual é o trabalho que você tem nos abençoado. Como empreendedor, eu vou falar assim, tem nos abençoado as dicas que você tem nos dado. Fala com o nosso público aí. Primeiro, prazer enorme estar falando aqui com vocês mais uma vez. Eu sou o Rainer Suzano, sou filho amado de Deus, casado para sempre com a Karine, pai da Raika. E sou um apaixonado por negócios e vendas, né? Até porque, de verdade, eu acredito que empreender, sabe, Michel, transforma vidas. E não tem como empreender se a gente não vender, né? E muitas vezes o ourives é uma profissão extremamente técnica, né? E que as pessoas vão ali por amor, por fazer a arte, né? Porque é uma expressão de arte fazer uma joia. E elas negligenciam uma etapa muito importante para que elas tenham uma carreira de sucesso. Raine, o quê? Vender. Vender. Essa que é a verdade. Sim. E a gente tem um baita preconceito também com a venda, né? Essa é também outra verdade. Desde pequeno, às vezes, a gente escuta nossos pais ou outras pessoas falando assim pra gente: ah, aquele vendedor só quer empurrar alguma coisa pra gente. Ah, vender, ele não deu certo na vida, foi trabalhar com vendas. Não, eu era um doutorando, falei pra você, né, que eu cursava aqui em Niterói, na UF, tava fazendo uma consultoria na INSS, aqui do ladinho aqui da Amaral Peixoto aqui. Na Amaral Peixoto, né, aqui do ladinho, quando eu tomei a decisão de começar a empreender. Então, só que quando eu fui empreender, eu falei, poxa, eu tenho um ótimo conhecimento, mas eu preciso do cliente do outro lado. Sim. E para eu ter o cliente do outro lado, eu preciso vender. Não adianta assim, a gente como ourives ter a peça mais preciosa, linda ali, maravilhosa, se a gente não tem para quem venda, né? Então, esse acho que tem sido um dos desafios do ourives, porque a gente sempre, tempos atrás, a gente sempre foi só assim, aquele que montava a peça e outra pessoa vendia. Hoje, com a questão da rede social, de você poder divulgar o seu trabalho, então isso te ajuda demais, né? Então, assim, é uma técnica, não é uma coisa aleatória, né? A venda. E é como você falou, te conquistou ali, te abraçou, e isso tem feito a diferença na minha vida também. Vender é uma metodologia, né, Michel? Essa que é a verdade. É igual musculação. Para mim, a melhor alusão de venda é igual treinar musculação. Qualquer um pode ficar com shape maneiro? Claro, é um método. Vai ajustar a alimentação, ajustar o sono e vai treinar. É a mesma coisa o processo de venda. É um processo. É igual fabricar uma joia. Existe um processo ali por trás. É a mesma coisa o comercial. E eu lembro que eu sempre fui meio nerd cabeçudo, né? E aí, quando eu abri a empresa, eu falei assim, poxa, eu preciso de cliente. Então, se eu preciso de cliente, eu preciso ter o meu processo comercial. E foi quando eu fui atrás para poder aprender, entender como que eu montava esse processo comercial
para primeiro vender os meus serviços como um consultor de negócios. E com o tempo eu me especializei tanto dentro do comercial, ao ponto de hoje ter uma especialidade muito forte em marketing e vendas, em que principalmente hoje meus clientes, eles me demandam e me procuram buscando saber como eles fazem para gerar demanda, ou seja, gerar clientes e, claro, vender também ali. E você trouxe um ponto do Ourives, né? Que o Ourives, muitas vezes, ele é acostumado a revender, né, o serviço dele. Ele vende ali para a loja, para a joalheria que está ali no calçadão, que está no shopping, e essa loja que faz a venda para o cliente final. Só que o quanto ele não perde de lucratividade nessa brincadeira? Até porque a joia é um preço intangível. E muitos ourives, eles vendem errado, né? Eles vendem por grama. Eu vou fazer um cordão, deixa eu ver quantas gramas vai dar o teu cordão aqui. Mas e aí, o teu trabalho? E a tua arte ali por trás? Não contempla também? A tua experiência não contempla também? E que é o que a joalheria cobra. A joalheria ela não cobra pelo peso. Se você for numa joalheria e pesar, ele vai rir da sua cara e vai falar assim, não é assim que a gente vende aqui. Eu não tô te vendendo a grama do ouro. Eu tô te vendendo a arte. Dinheiro. Isso não muda só o jogo do Ourives, isso muda o jogo de qualquer profissão que atua com vendas, né? Essa é a realidade. Tem que contar que, se você pode, que tá nos vendo aí, falar assim, mas isso aí que vocês estão falando é meio loucura, porque a loja tem a marca, tem um nome, né? Mas aí, assim, a gente tem a arte, ali a divulgação do nosso trabalho que fazendo. Então, assim, se cada joia conta uma história, você poder usar essa estratégia para você alcançar o seu cliente, dele poder talvez acompanhar o processo de fabricação, são estratégias que a gente tem que usar. E com o celular você filma esse processo. Agendando uma visita no seu local de trabalho, você pode também fazer uma outra estratégia. Sim, a gente tem feito isso com algumas pessoas que têm dado... seja fazer uma aliança, um anel de formatura, a gente vai mostrando um processo de fabricação. E assim, o valor da joia, ele é duplicado, triplicado. E aí, sem você precisar ter aquele valor caro que seja na loja, você pode fazer um meio termo, ainda assim você está lucrando bastante, né? Então são estratégias de venda. E aí eu te pergunto, mas por que você ainda não tem a sua marca consolidada? O que te impede hoje de abrir seu Instagram, se posicionar e começar a posicionar sua marca no mercado? Esse é o ponto. Não faz sentido dentro da realidade que a gente está vivendo. Antigamente, tudo bem, você precisava de um estabelecimento físico para divulgar o teu produto, o teu serviço. Só que hoje, no digital, você só precisa de uma página no Instagram, no Facebook, de um site. O que é muito simples. Então, o que te impede hoje de você fazer o seu posicionamento? De construir a sua própria marca? Não há impedimento. Não tem impedimento. Eu sei, abre teu celular aí, coloca na câmera, abre a selfie. É você que está se bloqueando de prosperar tudo aquilo que você pode prosperar com a tua empresa, né? Essa é uma verdade. Verdade, você precisa acreditar em você. E aí isso, uma das coisas que... Vamos falar um pouquinho aqui sobre esses bloqueios. Uma coisa que a gente... as pessoas bloqueiam muito o nosso caminhar é a comparação, né? Total. Às vezes a gente se compara muito assim, e a gente tem que entender que a gente está para você que está iniciando, você está iniciando. E você tem que ser isso aí mesmo. Você não vai ser uma loja de referência. Então, claro que você não está brigando com eles. Não é esse público que você vai alcançar. Você ainda não está brigando com a Tiffany. Ainda não. Com a Gasté, né? Mas você está brigando com o seu concorrente que está ali e que talvez ainda não explorou. Então, o que você tem que fazer com naturalidade é aquilo que você está produzindo, né? E uma coisa muito errada, às vezes, desse processo de início de empreender, sabe, Michel? É a gente se comparar com pessoas ou marcas e empresas que não estão no mesmo patamar que a gente. A comparação... Perdão aqui da palavra, mas é uma merda de qualquer jeito, porque te boicota. Agora, se você for se compara com pessoas que estão no mesmo patamar que você está. Porque foi o que a gente está falando. Se eu me comparar hoje um Ourives iniciante, um Ourives que já tem carreira, mas não construí minha marca com a Tiffany, pô, esquece. A gente está falando de uma marca que foi consolidada há muitos anos. Não tem nem comparação. Eles erraram várias vezes até chegar lá, entendeu? Claro. Até porque o jogo do empreender é o jogo do erro, né? Sim, é o rock balboa mesmo. Mais você resiste, esse é o empreendedor, que a gente tem falado isso direto aqui, todo podcast a gente tem falado. Não é aquilo que você mais acerta, mas é aquilo que você vai resistir, é a sua resiliência. Errou, esse aqui eu já não vou fazer de novo, vou fazer outro diferente, até a gente poder alcançar isso aí. Outra coisa que também que nos bloqueia é a gente pensar
de querer montar uma equipe, um monte de coisa. A gente, como você acabou de falar, se encaixar na sua realidade. Você sozinho, entre aspas, sozinho, você precisa estar em volta ali, sendo mentorado, buscar conteúdo de pessoas que podem agregar. Isso é muito importante, né? É assim, ó, a primeira coisa que eu digo que se eu quero hoje montar um processo de vendas, eu quero começar a vender diretamente para o consumidor final. Primeira coisa que eu tenho que ter muita clareza, sabe, Michel? Quem é o meu público ideal? Antes, vou trabalhar mais com formatura, vou trabalhar mais com mulheres de meia idade, vou trabalhar mais com maridos, porque é muito natural ainda do homem comprar joia para presentear a esposa, né? Sim. Enfim, aí eu tenho que ter clareza de quem é meu cliente ideal. Porque cada perfil de cliente, a gente vai ter uma forma de se posicionar, uma estratégia de venda, um canal de venda diferente para atingir esse cliente. Então a primeira coisa que eu tenho que ter ideia é quem que eu vou atender? Aí uma questão muito clássica, mas Raine, eu posso fazer joia para todo mundo. Ou seja, eu posso atender todo mundo, mas quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Tu fica na corrida dos ratos. Qual é a corrida dos ratos? Eu produzo e cobro mais barato para conseguir vender. Então, quando eu tenho um nicho, quando eu tenho uma clientela que eu sei quem é esse cliente ideal, eu vou me posicionar para esse cliente ideal. E vou criar uma diferenciação em cima disso. Por exemplo, se eu pego um iPhone mais moderno hoje, o iPhone 16 Pro Max de 1 TB, e comparo com o mesmo lançamento da Samsung, ou vou até mais além da Xiaomi, qual que você acha que tem mais tecnologia embarcada? Xiaomi. É real. Agora, por que eu pago mais caro no iPhone? A marca, a divulgação. Marca, posicionamento, diferenciação, saber quem é o público e quem não é o seu público também. Tudo isso, quando eu estou montando um processo comercial, é fundamental. Porque eu costumo dizer que o processo comercial é de trás para frente. Eu tenho que saber quem é o cliente que eu quero sentado na minha frente. E aí, com base nisso, eu vou entender qual é a melhor estratégia para eu alcançar esse cliente no primeiro momento. Depois, qual é a melhor estratégia para eu trazer esse cliente para conhecer meu produto, para conhecer o meu serviço? E aí tem uma sacada muito grande, porque o Ourives, ele não vende só um produto. Ele está vendendo um serviço atrelado àquilo dali. A joalheria compra o teu produto, mas vende o serviço. Isso é muito interessante. Então, por que o serviço? É toda a arte que você tem na tua produção. Então, e diferentemente de todas as outras áreas, o comercial, a gente não cresce para contratar. A gente contrata para crescer. E isso é o que faz a diferença, esse entendimento. Porque tem muita gente que tem medo de contratar um vendedor. Ah, porque como é que eu vou pagar? Cara, o vendedor, quando é bom, bem treinado e tem processo, ele se paga. E se paga muitas vezes. Então, comercial, primeiro, clareza de quem é meu cliente ideal. Segundo, qual é o processo para eu atingir esse cliente e depois fechar a venda, converter esse cliente, tá? E terceiro, contratar uma pessoa para tocar esse processo. O problema é que às vezes a gente quer fazer tudo e a gente não faz nada direito. E aí é a importância da gente poder ter pessoas do nosso lado, montar a nossa equipe, né? Então, assim, começa na nossa mente. Eu acho que eu tenho sido descravado, acho que talvez seja essa palavra, justamente por poder ouvir pessoas como você, Raine. De pessoas que fazem com que eu possa acreditar no meu produto. E aí faz com que eu possa falar assim, cara, vou fazer um investimento agora, porque eu não vou saber lidar com a venda. Como é que eu tô vendendo? Que acontece muito comigo. Às vezes eu tô fazendo uma peça, o telefone tá tocando, alguém querendo comprar uma joia, e a joia é emoção, aí eu não respondo, quando vou responder já é outro dia que eu esqueci de responder, e aí o que fez? Perder uma venda. Com certeza. Então ter uma pessoa responsável para tocar a sua venda, para atender melhor o cliente, para ser o pós-venda também, é fundamental, né? Para quem busca um sucesso na carreira. Né? Isso é real, entendeu? Vender é o coração de toda empresa. A parte mais importante de qualquer empresa é o comercial. E foi o que você falou. A maioria das vezes, você como empresário tem múltiplas atribuições. E olha que interessante essa estatística de venda. Existe uma estatística em vendas que a venda só ocorre, na maioria das vezes, a partir do 7º contato. Aí eu te pergunto, você como empresário vai ter tempo de fazer 7 contatos com o cliente? Tem nada, você vê que esse cliente aqui já não quer comprar nada, só quer saber de informação. Outra coisa, a gente vive na geração miojo. O que é geração miojo? Que é tudo rápido pra ontem. Em 5 minutos está pronto. E aí, se você demorar 1 hora para responder seu WhatsApp, quantas outras joalherias ele já não fez contato?
Sim. Outros ourives ele já não fez contato. Perdeu a venda. Então, você ter alguém dedicado a responder, por exemplo, ali as suas mensagens, ter alguém dedicado a dar seguimento a essa tratativa de venda, a fazer follow-up, fazer o processo comercial acontecer, vai exponencializar seus resultados. Quer ver? Eu tenho um desafio para você. Segue aí agora meu Instagram, suzano.rai, suzano.ray. Você vai ser abordado pelo meu vendedor. Todo mundo que me segue no Instagram, o meu vendedor vai dar boas-vindas e vai te abordar buscando trazer você para uma reunião de vendas. Raine, que é isso? É isso daí, é oportunidade de negócio. O meu Instagram não é para brincadeira, o meu Instagram é negócio. E quem tá me seguindo tem interesse no que eu faço. E se ele tem interesse no que eu faço, eu não vou esperar ele gerar demanda para mim. Eu vou criar a demanda na cabeça dele. Por que eu tô seguindo um Ourives? Por que eu vou seguir a sua página como joalheria? De alguma forma, eu tenho interesse nisso, certo? Sim, sim. E eu cheguei aqui te falando, né? Eu quero fazer uma aliança nova, quero botar um diamantezinho na aliança da minha esposa. Então, assim, o Ourives que eu conheço, que é o meu amigo, ele já poderia ter me abordado, mas não abordou. Uhum. E que se você faz isso hoje, de repente, depois daquele podcast, a probabilidade de eu fechar com você é muito maior, porque a gente tá aqui, eu já te revelei uma demanda, mas a partir do quê? De um primeiro contato. Sim, sim. Enfim. Então, nesse processo comercial, a gente precisa saber quem é o nosso cliente, criar o processo e ter um vendedor para tocar esse processo. E eu digo mais, comercial é mais importante que o marketing. Muita gente fica, eu quero fazer um Instagram bonito, eu quero um Instagram bonito. Ei, isso não vai vender, não. O que vai vender é ter um vendedor vendendo ali na outra ponta. Porque quantas empresas que não tem nem Instagram, mas vendem horrores? Se eu pegar a indústria farmacêutica, você sabe, já ouviu falar no Ozempic, certo? Sim, sim. Já viu o tráfego pago de Ozempic? Não. Já viu o tráfego pago da Nova Disc? Não. Que é a empresa do Ozempic? Mas vende horrores. Mas se você pegar, você já viu a força de vendas que ele tem por trás ali? De quantos representantes comerciais estão visitando médicos diariamente? Porque eles sabem que é muito mais importante eles terem representação comercial, equipe de comercial, do que botar rios de dinheiro em marketing. Não tô falando que o marketing não é importante. É, isso que eu ia perguntar a você. Assim, calma aí. O que a Raine tá falando aí? Que assim, hoje a gente tá divulgando a nossa marca é fundamental, mas até para poder fazer a lição de casa, me explica melhor sobre. Boa. Gasolina aditivada. Você coloca uma gasolina aditivada com qual função no seu carro? Vai melhorar. O desempenho e performance. Mas você tem um motor, né? Uhum. Sem motor adianta você comprar gasolina aditivada? Não. É essa mesma lógica entre o marketing e o comercial. Você precisa de um comercial. Teu comercial tá rodando, eu coloco o marketing para aumentar a geração de demanda. Até porque hoje, de forma muito simples, aí no teu WhatsApp, pode ter certeza que já tem vários potenciais clientes que estão esperando serem abordados proativamente. E quem vai fazer isso? É o marketing? De jeito nenhum. É o comercial. Se você tem hoje uma página no Instagram, eu duvido, você já abordou todos os seus seguidores do Instagram? Não. Será que, se eu colocar um comercial dentro do teu Instagram hoje, abordando esses seguidores, falando dos serviços que você pode vender, falando das suas joias, a gente converteria uma venda? Claro, faz todo sentido, né? Faz todo sentido. Então não é que o marketing não seja importante, o marketing é importante, sendo que o marketing ele é uma alavanca do comercial. Então antes de eu me preocupar com o processo de marketing, eu tenho que me preocupar com o processo comercial. Porque às vezes as pessoas investem muito tempo em fazer dancinha no Instagram, no TikTok, que gera entretenimento, gera engajamento, mas não se preocupa em construir processos comerciais. E o que faz um negócio acontecer são processos comerciais. A venda é o coração de qualquer empresa. Esse é o jogo. Isso aí que você falou é uma coisa que a gente vê bastante, assim, as pessoas buscando esse engajamento, né? E aí usando a frase que você citou, os memes, né? Que é hoje o que traz o engajamento, é parte, né, do que traz, e aí acaba esquecendo de fato o conteúdo, né? Então a gente precisa, talvez, eu tô querendo brigar com ele aqui, de discutir assim, as nossas ideias que normalmente a gente faz, mas aí ele vem já com uma outra situação que me deixa apertado e me desmonta total, certo? Então assim, o like é importante, tudo é importante, mas cara,
O mais importante é a venda, né? Isso aí. Aí eu te pergunto, legal, é bom ter like, tá? Mas esse like é do teu cliente ideal? Não, muitas vezes não. A gente acaba... Volta lá no seu primeiro ponto. Quem é o nosso cliente? Quem é que tá sentado de frente pra gente, né? Segundo ponto, você tá abordando essa pessoa que deixou o like? Você tem um vendedor que tá abordando a pessoa que deixou o like? Não. Porque percebe, imagina que pra mim é um like? Imagina que o Instagram ou rede social, seja ela qual for, é uma grande avenida que tem movimentação de pessoas ali o dia todo, certo? Se você numa grande avenida com movimentação de pessoas, alguém parou, começou a olhar sua vitrine, o que você faz? Tem que abordar ela. Se a pessoa entrou na sua loja, tá? E ela pegou ali uma peça, o que você faz? Abordar ela. E por que você não tá fazendo isso no Instagram? Verdade. O like é a mesma lógica. A pessoa tá ali na avenida digital, deixou um like. O like é o quê? Demonstração de interesse. De alguma forma, esse conteúdo que você produziu me interessa. E se você tem um Instagram posicionado que conversa com seu cliente ideal, aí é onde entra o comercial, fazendo a abordagem ativa. E num primeiro momento, você sozinho consegue produzir teu conteúdo. Por que eu digo isso? Muitas vezes eu vejo a pessoa contratando social media, vejo contratando gestor de tráfego, vejo contratando uma equipe robusta, uma agência de marketing digital. Aí eu pergunto, você já tem vendedor? Não. Pô, tá de sacanagem comigo, como é que você quer vender? Ah, não, mas a agência vai me gerar demanda. Mas a agência vai converter essa demanda? Sim. Não vai. Então, eu sempre recomendo, primeiro começa pela venda. A venda rodando, estruturada, aí você liga os acionadores. Que é um acionador de venda, né? É o marketing, pô. Uhum. Eu vou falar pra você assim, por exemplo, uma experiência que eu tive, e pra vocês que estão nos acompanhando, eu tive na palestra desse homem aqui, que ele me ajudou demais, E aí vou colocar um número aqui redondo, talvez uns 3 meses atrás, a gente fez umas propagandas no Instagram e a gente gastou, acho que uns 3 mil reais de propaganda. Buscando engajamento, seguidores, o pessoal que curtia e imaginando que assim, você está curtindo as pessoas, está buscando pessoas que curtam a sua marca, o seu trabalho, certo? E dá um resultado, acho que talvez ficar no 0 a 0 ali, ou aumenta as vendas, mas justamente aquilo que você está colocando. Se todas as pessoas que talvez nos procurassem, eu tivesse dado atenção para todas elas, eu dobraria no mínimo as minhas vendas, porque foi... é muito real. Ele parou ali em frente, ele olhou, ele curtiu, ele viu e eu não abordei. Entendeu? Às vezes a gente fica com as tarefas do dia a dia perdendo essas oportunidades, porque a gente está fazendo uma joia, a gente está vendo que tá um cursinho, fazendo um atendimento presencial, só que a gente precisa entender que o Instagram não está ali para a gente poder brincar com nossa loja virtual, né? É isso. E a tua loja virtual, a tua loja física, tu deixaria ser vendedor? Não. Enquanto você tá lá fazendo a joia, não teria ninguém atendendo na tua loja física? Jamais. E por que você tá fazendo a mesma coisa na tua loja virtual? Esse é o ponto. Por que você ainda não tem um vendedor para te ajudar a vender pelo Instagram? E hoje no Instagram a gente tem um nome que se chama de social selling. O que é o social selling? É o vendedor, mas que vai ficar focado em fazer vendas pela rede social. Tem algumas diferenças de abordagem? Tem, da venda mais tradicional. Agora, o grande ponto é, todo mundo que tá vendo teus stories, reagindo aos seus stories, te deixando like, te deixando comentário, te seguindo, precisa ser abordado. Precisa mandar, oi, tudo bem? E aí, sumido, como é que você tá? Pô, que legal tá te recebendo aqui no meu Instagram. Aqui você vai ver muito conteúdo sobre marketing, vendas, tudo para te ajudar a escalar o seu negócio. Vai ser um prazer enorme conversar com você. E é justamente essa ajuda que eu te pedi aqui. Porque assim, para quem tá nos vendo agora e tá com minha cabeça igual eu tive quando eu te ouvi pela primeira vez, fervendo ali. Aonde eu acho esses vendedores? Como é que eu faço? Que assim, normalmente a gente vai pensar o quê? Pô, vou pegar aqui um parente, vou pegar um amigo, alguém que tá próximo de mim para responder minhas mensagens no... E aí é um nível profissional diferente se realmente você quer resultado, né? A gente precisa... Tem uma frase do Paulo Vieira que eu gosto muito de usar. JGG. Jogo de gente grande. Não adianta a gente entrar no jogo como amador. Aí você vai contratar um vendedor e depois você fala assim, eu ouvi o Heine falando lá no podcast, no Papo Forjado, contratei um vendedor, não deu certo não. Isso é muito comum. Aí eu sempre começo. Primeiro, antes de contratar, você tinha clareza do papel e responsabilidade do vendedor? O que você esperava que ele fizesse ali no dia a dia? Você tem o processo desenhado?
Você tem um catálogo dos seus produtos? Por exemplo, a primeira vez que eu tive com o Ourives, assim, numa relação mais de amizade, né? Ele me pegou uma régua de diamante. E aí ele foi me mostrando do mais fosco ao mais brilhante. Eu, como leigo, eu não fazia a menor diferença que tinha grau de qualidade de diamante. Pra mim, diamante era tudo diamante. Isso porque ele olhou um que eu tava no pingente da minha show e falou, isso aí é caco de vidro, pô. Aí eu falei, como assim? Lá na joalheria me venderam como diamante? Aí ele falou, deixa eu te mostrar aqui que é um diamante de verdade. Aí na escala ali é J alguma coisa, né? H e tal. Enfim, sou leigo na área, né? Mas é mais ou menos isso a gradação, né? Era um dos últimos. Aí ele falou, eles te venderam como isso daqui, mas é esse aqui a verdade. E aí quando ele botou a régua ali do lado do outro, eu falei, caraca, olha a diferença disso aqui. E o teu vendedor precisa conhecer o teu produto, do teu serviço, porque senão ele não vai vender. Então o que eu quero dizer com isso? Você precisa ter clareza no momento da contratação de papel, responsabilidade e metas desse indicador, desse vendedor. Segundo, você precisa ter clareza de quais são as características comportamentais que o seu vendedor precisa. Afinal, você contrata a competência técnica e demite por comportamento. Então, primeiro eu preciso fazer a validação comportamental. Por exemplo, vou atender um público de alto padrão. Vou colocar um vendedor que não tem perfil para atender esse público? Pode ser o melhor vendedor do mundo, mas não vai vender porque não vai se conectar com o público. Sim. Não vai ter um comportamento aderente ao público. Então, eu preciso ter características comportamentais claras desse vendedor. O que ele tem que ter de característica comportamental para atender o meu público? Tá? E eu preciso ter clareza do que? Qual é o processo de vendas que ele vai seguir? Quais são as atividades diárias de venda? Qual é a rotina de venda que ele precisa ter para poder me gerar resultado? E claro, eu preciso capacitar ele em relação aos meus produtos, que é a história do diamante que eu estava te falando aqui agora. Sim. Porque se ele não conhecer, para ele, a prata 950 ou 925 é a mesma coisa. Mesma coisa. E quando não é. Não é. Tá vendo que eu entendo da parada, Sim, né? Sim. Enfim. Então, assim, ó, resumindo, né? Primeiro, que a gente chama no nome bonito, job description da vaga. Ou seja, papel, responsabilidade e meta do cargo. Depois, definição de comportamentos que você espera nesse vendedor e também o que você não vai tolerar dele. Tá? Processo bem desenhado, ou seja, qual é a rotina que esse vendedor vai ter depois que você contratar ele. E, claro, um treinamento de produto e serviço para que ele conheça o que você faz na prática, como é que é o teu processo de criação, o que é a diferença de um ouro, o que é um ouro mais puro, um ouro mais sujo, que eu diria? Como é que eu falo? Ouro 18 é o teor do ouro, né? Qual é o teor do ouro, qual é o teor da prata, qual é a gradação ali do diamante, ele precisa conhecer tudo isso para ele poder vender bem. Uma pedra sintética, a gente estava conversando com o gemólogo semana passada, se é pedra sintética, se é pedra natural, isso aí a gente tem que ter o conhecimento. É o que a gente tem tentado trazer aqui para você ir se descravando e ter um melhor produto, não só o produto, mas a história daquele produto valorizado na sua mão para você poder vender. E assim, sabe, Michel, muitas pessoas erram na contratação porque não tem esses 4 pilares que eu te falei definidos. E no processo de contratação, 2 regras. Não contrate alguém que você não pode demitir. Eu, particularmente, só tenho a minha esposa trabalhando comigo na empresa hoje, porque eu não posso demitir de lugar nenhum, né? Nem da vida, nem de lugar nenhum. Mas assim, eu não contrato parente. Eu não contrato amigo. Por quê? Tem um custo emocional daquela decisão. A gente sabe que a realidade do Brasil é o seguinte, a maioria das empresas são familiares. Então a maioria das empresas que eu entro para dar consultoria, treinamento, mentoria, seja o que for, é uma empresa familiar. Aí eu começo a puxar o fio da meada dos problemas. A maioria está no processo de contratação. Por quê? Porque contratou errado, contratou familiar, contratou amigo. Aí depois, emocionalmente, ele sabe que precisa demitir. Mas a emoção que tem atrelada àquela demissão dele não deixa ele demitir, fazer o que ele precisa fazer. E aí acaba degringolando todo esse processo, entendeu? Então não contrate alguém que você não pode demitir. E o segundo, contrata comportamento. Que treinar a venda é muito fácil. Se tu for pro YouTube, tá cheio de conteúdo sobre vendas. For pro Google, tá cheio de conteúdo sobre vendas, não tem mistério. Agora, você precisa saber, essa pessoa que eu tô trazendo, ela tem um comportamento e características de um vendedor para minha operação? Eu não sei se você sabe, mas nós temos 4 perfis comportamentais, que é o que a gente chama de análise DISC. Já ouviu falar? Não. A gente tem o dominante, o influente,
o estável e o conforme. O que quer dizer essas 4 letrinhas? DISC. E olha, se eu fosse você, eu buscaria mais informações sobre isso, porque vai mudar a sua vida, seu casamento, seus relacionamentos e sua venda. Heine, o que é o DISC? A gente tem um dominante. O dominante é um perfil de pessoa mais visionária, mais ativa, proativa, adora desafio. Se eu chegar assim pro dominante e falar, Michel, duvido tu fazer tal coisa. Ele duvida? Então eu vou lá fazer. Então esse é o perfil dominante, mas ao mesmo tempo ele é impaciente, ele é imediatista, ele não pensa muito, ele age sem pensar. Então ele tem pontos positivos e pontos negativos. Eu tenho um influente. Quem é o influente? É uma pessoa boa de relacionamento, é uma pessoa cativante, é uma pessoa que se relaciona muito bem, criatividade, dinâmica, mas ao mesmo tempo é enrolada, ao mesmo tempo não cumpre prazo, ao mesmo tempo pode ser prolixa, ao mesmo tempo ela é desorganizada. Então são características negativas. Eu tenho o estável, que são pessoas extremamente amáveis, organizadas, que adoram rotinas, que adoram pessoas, são pessoas, coraçãozinho, mas ao mesmo tempo odeiam mudança, ao mesmo tempo não gostam de muita coisa dinâmica, não gostam quando saem da rotina delas, são inseguros. E eu tenho os conformes, que são aquelas pessoas que, nossa, você deixou de polir um aluzinho aqui, sabe? Aquela pessoa que vai ver o detalhe do detalhe do detalhe, que é uma pessoa muito crítica, é muito técnica, é muito analítica. E compensação, essa pessoa que é muito analítica, ela acaba sendo mais lenta na tomada de decisão, ela acaba pensando muito, deixando de agir em alguns momentos. Então, o que eu quero dizer com esse resumo? Cada um de nós pode ter de 1 a 3 perfis predominantes. Então, se eu tenho uma operação comercial que eu preciso que esse vendedor faça uma venda extremamente técnica, qual é o melhor perfil? O conforme. Porque é uma venda muito técnica. E normalmente numa venda muito técnica a gente não fala com muitas pessoas. A gente fala com poucas pessoas e pessoas certas. Mas se eu pegar esse mesmo vendedor, conforme, e colocar ele numa operação de venda de volume, eu mato ele. Porque ele é introspectivo. Ele não gosta de falar com muita gente. Então eu vou acabar com ele porque ele vai precisar fazer volume ali de contatos por dia. Então, de repente, eu colocar mais um dominante influente vai fazer mais sentido. Então, de acordo com a minha operação comercial, eu preciso ter clareza de qual perfil comportamental eu vou plugar no meu vendedor. Pós-venda, o estável é ótimo no pós-venda, porque gosta de pessoas e segue o processo. Então ele vai ficar naquele dali, no processo, no processo, no processo. Entendeu? Agora, se eu pego o estável e coloco ele no atendimento, e esse atendimento é muito dinâmico, eu vou matar ele. Porque vai mudar toda hora e ele odeia mudança. Então eu preciso entender qual é o perfil da minha vaga, necessidade comportamental, para alinhar o perfil do vendedor que eu estou trazendo para minha operação. E isso também influencia na hora da compra e da venda. Por quê? Se eu vou vender para um dominante, eu preciso mostrar para ele as vantagens que ele tem de comprar comigo. Se eu for vender para o influente, eu tenho que mostrar que ele é importante para mim, que ele é VIP. Se eu for vender para um estável, eu preciso mostrar para ele que ele está seguro. E se eu for vender para um analista, eu preciso mostrar para ele que tem muita qualidade naquilo que eu estou fazendo. Então, de acordo com o perfil da pessoa que está sentado na minha frente, eu sendo um ótimo vendedor, eu vou mudar a minha abordagem em relacionamento com aquela pessoa. Por quê? Porque eu vou entrar dentro da mente dela. Se você é um dominante, eu vou falar mais qual é a vantagem de você comprar comigo. Pô, a minha pedra é mais rara, o meu ouro é o melhor teor, eu tenho aqui garantia, você vai estar pagando mais barato que for na joalheria. Vantagem. Se eu tô falando com um influente, eu tô fazendo com o maior carinho do mundo. A sua peça é única. Você é um cliente muito importante pra gente. Sabe, de você receber ele com um champanhezinho ali no teu escritório, de gerar um mimo pra ele. Ele adora isso, ele adora ser mimado. Se eu for falar com conforme, eu vou pegar aquela pedrinha que risca ali pra ver realmente se é ouro ou prata. Olha aqui, ó. Vou fazer o teste de ouro aqui na sua frente, tá vendo? A sua peça é ouro mesmo, não tô te enrolando não. E ouro puro, porque se não fosse ouro puro, já estaria descascando, eu vou dar segurança pra ele. E se eu for falar com o analista, olha, esse teor de ouro é o melhor que tem, você tá levando uma peça de altíssima qualidade, tem garantia qualquer coisa que acontecer, ou seja, eu vou bater na qualidade. Então, isso muda o meu jogo, porque eu vou contratar certo. E à medida que eu vou me relacionar com meus clientes, eu vou saber a abordagem certa de fazer com cada um dos clientes. Isso aqui dá papo para muito mais de um podcast, tá? Mas eu só dei uma palhinha aqui porque é realmente algo muito importante e que poucas pessoas conhecem. Não, é espetacular aqui. Tô meio tonto ainda. E aí é onde eu quero fazer uma pergunta como um empreendedor.
aonde que eu acho essas vendedoras? Aonde, como é que a gente faz, assim, ela já tem pronta, eu tenho que mandar, entre aspas, fazer. Excelente pergunta. Eu quero saber isso aí também. Boa. Ó, vendedor bom tá empregado. Sim. Porque, cara, o bom vendedor, ele nunca fica sem emprego. Porque, cara, isso é raridade no mercado. Essa é uma verdade, tá? Então, qual é o ponto desse processo, tá, Michel? Você, como eu tenho gostado de trabalhar hoje, para os meus mentorados, a gente contrata uma pessoa que tem um perfil comportamental que a gente entende ser importante, tá? E treina ele dentro do processo de vendas e treina no processo de produto. Porque isso acaba se tornando mais barato para a operação. Então eu pego alguém sem experiência comercial, mas que tenha o perfil comercial que eu quero, e treino vendas e treino produto. Porque isso é muito mais barato para a operação. Mas, Raine, não, eu quero pegar alguém pronto. Então é pescar em balde, amigo. Eu vou pro LinkedIn. Por exemplo, se eu quero alguém bom de SDR, Social Selling, no LinkedIn tem muito SDR já bem treinado. Principalmente empresa de tecnologia da informação. Empresas grandes que vendem software, cara, a equipe de venda é muito agressiva, muito boa. Então eu vou pescar em balde. Eu vou pro LinkedIn, vou garimpar dentro das empresas, mas é uma prospecção ativa, como trabalho ali de hunter, né, que a gente chama no RH. Deixa eu só te cortar aqui, porque assim, eu tô falando da minha classe, e eu falo isso Claro. até com propriedade, que até, por exemplo, pouco tempo atrás a gente não sabia nem o que é LinkedIn. Então assim, pra Boa. gente, eu tô falando pra quem é Contextualizar. os raízes, né? Sim. Entendeu? Então, só pra poder tu passar pra quem tá nos acompanhando, qual é a diferença assim, da questão de um currículo que a gente pegava dessas informações, como que funciona hoje essa busca, né, pelo um bom profissional? Amigo, quer a melhor recomendação? Se você hoje não tem um RH dentro da tua empresa, contrata uma pessoa de RH para contratar para você. Sim, Porque a probabilidade de você contratar errado é muito grande. muito grande. Muito grande. E eu te falo isso com muita propriedade, porque eu estruturo muitos processos de RH. Porque na maioria das empresas que eu chego, por mais que eu vou falar de vendas, quando eu começo a ver o perfil dos vendedores, eu tenho um atacante jogando na posição de goleiro. Sim. Vai dar problema, pô. Então eu preciso fazer um trabalho ali de readequamento da equipe e principalmente, muitas vezes, de RH na ponta. E se você não tem o know-how, não tem o conhecimento e não tem um mentor para te orientar ali por trás, melhor caminho que tem, contrata uma pessoa de RH para te ajudar com isso. Tanto que a gente oferta esse serviço dentro da nossa empresa. Para o comercial, para o marketing, a gente tem uma pessoa de RH que faz todo o processo de contratação para os nossos clientes. Por quê? Porque é desafiador, não é um processo simples. E o contratar errado te gera dois prejuízos. De dinheiro, porque você contrata, você paga o salário, você investe em treinamento. E o pior de todos, que você não recupera. Porque dinheiro a gente recupera. Uhum. Tempo. Você perde ali 3 meses com uma pessoa que, de repente, depois do estágio de experiência, você vai mandar embora e vai ter que contratar outra. Quando não desiste, falar, essa parada de equipe de venda não é pra mim, não. Então, melhor caminho que tem pro empresário raiz mesmo. Contrata uma pessoa de RH para te ajudar a fazer a contratação. Para você profissionalizar esse processo de contratação. Ou, claro, vai lá no meu Instagram, me segue e vem pra mentoria. Que aí lá na mentoria eu vou te orientar dentro desse processo. Lá no Instagram, Suzano.rai. Inclusive, se você for lá e mandar um 10x na minha publicação, qualquer uma, ou no meu direct, ou nos meus stories, eu vou te liberar um curso gratuito para te ajudar nesse processo de estruturação comercial. Mandar 10x nos meus stories, direct ou em qualquer publicação. tá vendo, ó, não 10x lá. Ele vai te responder agora, ele tá aqui, mas ele vai te responder agora, porque ele tem uma equipe lá trabalhando pra ele, não é? Não é assim? É isso daí. Tem que ser, né, amigo? Então, você falou uma coisa assim, vamos rebobinar aqui um pouquinho, né? A gente tá falando aqui das vendas, das vendedoras, mas vamos rebobinar aqui um pouquinho, porque isso aqui tem que estar na nossa cabeça. A gente tem que estar descravado para poder viver essa mudança, que é uma, digamos assim, é uma liberdade de que o empreendedor vai ter. Acreditar nele, de você não ficar atrelado a outras pessoas, porque tem gente que hoje faz uma jornada dupla, trabalha em um lugar e tá tentando montar o seu negocinho fora, né, a parte. Você precisa acreditar em você, né? Então isso tem que começar aqui, que senão não vai, né? E aí tá acompanhando pessoas, um mentor como o Rainer é fundamental, né? Michel, o ambiente muda o jogo.
muda o jogo. Você revelou, né? Que depois da minha palestra que eu tive lá, você começou a se movimentar dentro da área comercial. Sim. Por que aconteceu isso? Porque você estava no ambiente. O ambiente te proporcionou aquilo dali. Então, primeira coisa que eu digo, ande com pessoas que tenham o resultado que você gostaria de andar. Gente igual, por exemplo, o Michel. O Michel tem um curso dele de ourives, que ele capacita profissionais e ele já tem resultados. Então, se você quer resultados, ande com pessoas que já têm os resultados que você está buscando. E muitas vezes não vai ser um único mentor, sabe, irmão? Eu tenho, por exemplo, hoje 3 mentores ativos que eu paguei. Só esse ano eu gastei mais de 150 mil reais, amigo, com programas de treinamentos e mentorias. E eu não tô falando isso pra me vangloriar, pra falar, o Raine tá... Não, cara, eu tô falando porque realmente eu sou produto de mentoria. É o seu investimento, né? É um investimento. Hoje eu tenho um mentor que me ajuda na parte emocional, espiritual, parte de vida pessoal, que é o Pablo Marçal. Eu tenho um outro mentor que me ajuda em relação ao marketing digital, a processos de venda. Não é porque eu sou mentor de vendas que eu não vou ter mentores nessa área, que é o Gabriel Russi. E tenho um mentor que me ajuda na área de espiritualidade, negócios também, que é o pastor Josué Valandro, da Igreja da Batista Atitude, né? Então, são 3 programas de mentorias que eu paguei para estar ali dentro. Por quê? Porque eu quero encurtar meu caminho. Quanto você já não bateu sua cara sendo ourives, amigo? Muito, muito. Quantas vezes você não comprou errado de fornecedor? Diversas vezes. Que você foi enrolado? Diversas vezes. Hoje, um aluno teu, a probabilidade de ele cometer os mesmos erros que você é alta ou baixa? É um pouco menor porque a gente dá esse caminho. Entendeu? Esse é o poder de você ter mentores, de você ter acompanhamentos. E eu lembro, amigo, porque assim, ó, foi o que eu falei pra você da minha história, né? Eu tava cursando doutorado aqui em Niterói. Comecei a dar consultoria no INSS aqui de Niterói, pertinho daqui de onde a gente tá. Pra mim foi muito emocionante quando eu me situei onde eu tava, sabe? Eu falei, caraca, eu tomei a decisão de abrir a empresa dentro do INSS. E literalmente foi, dando a consultoria, né? Eu falei, beleza, eu vou empreender. E, cara, assim, com modéstia à parte, eu tinha ali 10 anos de experiência na engenharia, eu sou engenheiro de produção, já tinha feito várias consultorias de negócio, já tinha atuado com gestão de projetos, logística, com TI, em vários segmentos diferentes. Tava fazendo um doutorado. Então, assim, cara, estudar pra mim e gerar resultado foi a minha vida toda nessa pegada, né? Eu falei, cara, meu conhecimento é top. Eu tenho um bom produto, um bom serviço aqui pra ofertar. Só que quando eu fui ofertar, eu falei, putz, eu não sei vender. E nesse processo de não saber vender, eu falei, preciso estudar. Aí comprei livro, comprei curso, comecei a ver vídeo no YouTube de processo comercial. Montei o processo comercial. E aí foi até que eu falei naquele dia na palestra, né? No meu primeiro ano foram 62 atendimentos, 57 nãos. Para 3 pessoas eu dei de graça e 2 eu vendi. Eu falei, cara, tem algum problema comigo. E aí eu contratei uma mentoria de vendas. E essa mentoria de vendas, a minha mentora, Diana, que eu honro muito ela até hoje, ela analisou uma ligação minha de vendas, uma reunião minha de vendas. Eu gravei e depois ela viu para me dar um feedback. Quando ela assistiu, ela falou assim para mim, cara, sua reunião de vendas é ótima. Você é um dos meus melhores mentorados, dos meus melhores alunos. Você tá fazendo tudo certinho. Agora diz uma coisa pra mim. Como tá o teu emocional no momento em que você abre a câmera, no momento que você senta pra conversar com o cliente? E naquele momento, amigo, eu sou chorão. Eu chorei. Porque eu estava com o meu emocional abalado. Porque eu não acreditava em mim. Porque eu tinha acabado de casar e com uma série de responsabilidades que até então eu não tinha. Minha esposa estava sustentando a casa. E isso, querendo ou não, minhas reservas econômicas estavam acabando. E isso, querendo ou não, botava uma pressão psicológica enorme que fazia eu desacreditar do meu próprio potencial dentro do comercial. E se não fosse o mentor, eu não teria tido essa percepção. Eu não teria mudado essa chave. Porque às vezes a gente fica tão imerso dentro do nosso negócio, dentro da nossa operação, que a gente não enxerga soluções simples que mudam o nosso jogo. Sacou? Sim. Raine, quer dizer então que você hoje é um homem de gelo, não sente mais isso? Não sinto, cara. A gente sabe, tem mês que a gente vende mais, tem mês que a gente vende menos, é a realidade de todo empreendedor. A diferença é que hoje eu consigo gerenciar essa emoção. E que se não fossem mentorias, que não fossem treinamentos, eu não ia ter essa capacidade. E eu com certeza não estaria sentado aqui na sua frente hoje. Eu até fiz um stories falando, chegando aqui hoje, assim, né? Que o grande lance da vida, para você acessar as promessas que Deus tem para você acessar as recompensas de se abrir uma empresa, é você saber suportar o processo. Saber passar pelo deserto. Só ganha a bênção quem consegue passar pelo deserto.
E a maioria, Michel, desiste no deserto. Fica pelo meio do caminho. O jogo do empreender é daqueles que não desistiram. E, claro, buscaram ajuda para poder sair do outro lado. Então, é por isso que o nome do nosso podcast é Papo Forjado. Que é assim que... É pela forja que é produzido uma espada. Em alta temperatura, tomando pancada, até ela ganhando forma. E aí, depois ter aquela espada afiada. Essa é a ideia que a gente possa trazer para quem tá nos acompanhando aí. Pedir para você também aproveitar, ó, gosta do nosso trabalho, dá o like aí, comenta aí, vai lá no Instagram do Rainer, ele já deu a senha. Você quer saber a senha? Volta um pouquinho, que ele colocou a senha lá para liberar um curso para você. E isso é fundamental. Existe hoje estou fazendo um processo de contratação, né, de uma vendedora para mim, vai estar acompanhando, responsável pela minha consultora de venda, né? E aí eu comecei a ver um monte de programa, né? Já tem um software, tudo já que ajuda nesse processo. E aí é por isso que é importante você se conhecer primeiro, para saber o que você pode oferecer, o que de fato você pode oferecer, para você também não querer ir além. Aí acho que talvez seja uma grande decepção de alguns, que eles às vezes pensam sonham demais, né? Pensam que tá lá na frente e aí imagina um monte de coisa e o processo não é fácil. É o que a gente acabou de falar. Algumas pancadas a gente toma. E outros que ficam travados. Então a gente tem que caminhar passo a passo. Existem diversos... Hoje o WhatsApp tem várias ferramentas que podem nos ajudar nesse processo, né? Isso é legal que você falou, né? Porque às vezes a pessoa fica olhando muito pro software. Mas não é o software, é a estratégia. Uhum. O software, ele é um acelerador de estratégia. Ele vai simplificar a tua vida, mas você precisa saber quais são as estratégias que você vai utilizar. E, por exemplo, a gente tem hoje software de CRM, que é a gestão do relacionamento com o cliente, né? Só que tá em inglês. E o software de CRM te ajuda muito? Te ajuda. Mas o mais importante que você ter um software de CRM é você ter uma estratégia de relacionamento com o cliente. O software, ele vai potencializar a sua estratégia, e não ao contrário. Mas sim, respondendo objetivamente, você tem muitos softwares hoje que vão te ajudar dentro do teu processo comercial. E hoje no CRM, por exemplo, que é o software mais básico que todo mundo precisa ter, e todo mundo mesmo, mas Rainer, eu sou pequeno, você tem hoje R$47, R$97 por mês para pagar um software que vai te ajudar a vender mais? Então pronto, é barato. Em uma venda tu paga 6 meses, um ano. É isso. Só que quando eu não tenho um software, deixo tudo no meu WhatsApp, qual é a probabilidade de eu esquecer um lead ali dentro? Muito alta. Só que quando está organizado dentro de um pipeline de vendas, ou seja, o que é isso, Rainer? São as etapas do processo de vendas até o lead, né? Até o cliente comprar de mim, eu não esqueço daquele cliente. Vou dar o exemplo do Fernandão, nosso amigo, né? Uhum. O Fernando falou assim, quando eu estive lá na igreja, ele falou, Rainer, eu quero o teu serviço, preciso contratar. Aí eu falei, opa, o Fernando estava ali de lead em aquecimento, eu já movimentei ele, agendar a reunião de venda, que é agendar a nossa consultoria de diagnóstico. Que eu gero um diagnóstico mesmo pro cliente e no final a gente entende como trabalha juntos, né? E aí hoje de manhã, vindo pra cá, eu lembrei do Fernando, porque estava no software, mandei mensagem pra ele, falei, e aí, amigo, essa semana já tá mais tranquila? Porque nas últimas 3 semanas estavam pegadas pra ele, a gente não conseguiu se reunir. Eu já mandei uma mensagem hoje pra ele, aí, semana tá mais tranquila? Por quê? Porque ele tava lá no meu software. Hoje de manhã eu dei uma olhada, vi ele lá, mandei a mensagem. Entendeu? Se tivesse só no WhatsApp, de repente hoje por estar aqui contigo, eu lembraria dele, mandaria uma mensagem saindo daqui pra ele e tudo mais. Mas a probabilidade de eu esquecer é muito grande. Entende? Então, hoje tem muitos mecanismos no mercado para te ajudar dentro do processo comercial. A questão é, qual que melhor se adequa à sua realidade de momento? Semana passada eu estava com um mentorado que ele estava contratando uma Ferrari. Um dos melhores softwares a nível mundial hoje para CRM. É realmente uma Ferrari. Aí eu perguntei para ele, amigo, você sabe pilotar essa Ferrari? Não. Aí ele, não. Eu falei, então pra que você tá pagando isso tudo na Ferrari? Tirou carteira agora, pô? Melhor tu andar de Creta do que tu comprar a Ferrari e não saber pilotar a Ferrari, pô. Então vamos para um software que vai te atender, que tu vai pagar menos, vai dar um saving. E com esse saving tu já paga até minha mentoria. Porque com o que você tá economizando aqui no software, vai ser já o valor que você vai pagar na mentoria. Aí ele começou a rir, brincar, ele falou, pô, pior que é verdade. Falei, é isso. Então qual é o seu momento?
e não deixar de, claro, utilizar a tecnologia para poder acelerar os seus resultados comerciais, né? E é isso que eu falei, de rebobinar a fita, porque a gente tava falando das vendas, da vendedora, e aí primeiro esse seu conhecimento, e isso você presta esse serviço, né? De você poder identificar ali qual a necessidade, até onde ele pode ir, o que ele precisa contratar, você consegue dar esse suporte pra gente, né? Precisa, sabe, Michel? Porque senão a gente acaba queimando dinheiro. Sim. Raio, o que você chama queimar dinheiro? Eu vou contratar uma Ferrari. Cara, eu quero uma Ferrari. Na verdade, eu quero uma Mercedes G3. Sabe qual é a Mercedes G3? Aquela Jeepinho. É um carro de 2 milhas. Dá pra comprar até, de repente, 2 Ferraris. Mas tá no meu momento? Não tá. Eu sei pilotar? Não sei. Eu sei pilotar? Não. Então pra que eu vou contratar a Ferrari agora? Então, primeira coisa que a gente sempre precisa fazer, qualquer cliente que a gente recebe, tá, Michel? A gente sempre tem uma mentoria gratuita. O que a gente faz nessa mentoria gratuita? 2 coisas. Primeiro, vou identificar o seu momento. Na verdade, 3. Entender qual é o teu momento. Vou te trazer um feedback com esse momento e a gente juntos vai analisar se é o seu melhor momento de ter a nossa mentoria. E nessa mentoria gratuita, a gente já consegue te ajudar a identificar muito claramente qual é a tua necessidade comercial. Porque às vezes, isso tá até na Bíblia, né? Para quem bebe leite, a gente tem que dar leite. Para quem já tá no alimento sólido, Paulo já falava na Bíblia, a gente dá alimento sólido. Mas eu não posso dar alimento sólido para quem tá bebendo leite. Eu preciso dar leite, senão eu vou matar essa pessoa. Se você pega e dá um bebezinho, uma carne de porco, o que vai acontecer com o bebê? Mas se eu fico também alimentando um adulto só com leite, o que vai acontecer com esse adulto? Entende? Os 2 vão morrer. Sim. Então eu preciso ter sabedoria e clareza dentro do meu negócio, qual é o meu momento e do que eu preciso. Para o quê? Fazer os investimentos de forma assertiva. E o que eu escuto de empresário falando que tá queimando dinheiro com marketing digital, com agência de tráfego, com um montão de coisa que não tá no momento dele fazer, tá fora do escopo. Muita gente fala isso pra mim. A gente não combinou isso aí, vou te botar, de repente, não vou te botar na saia justa porque eu sei que você domina tudo. Libera pros nossos internautas aqui, que tá nos acompanhando no Papo Forjado, uma mentoria dessa aí. Você falou que dá a primeira grátis aí, joguei você no fogo aí, irmão. Como é que vai ser isso aí? Vai lá no meu Instagram, me segue e me manda assim, ó, eu vim pelo Papo Forjado. Se você mandar essa mensagem lá pra mim no meu direct, tem que me seguir pra mandar a mensagem, tá? Eu vou te liberar uma mentoria de 1 hora comigo gratuitamente pra gente fazer um diagnóstico do seu negócio e com base nisso a gente traçar um plano de ação de escala comercial. Ali no final você vai ter muita clareza do que você precisa fazer pro teu comercial, para suas vendas crescerem, trazer mais lucratividade para tua empresa. E claro, juntos, se a gente entende que é o seu melhor momento, você vai ter uma condição diferenciada por estar vindo daqui do Papo Forjado para ter acesso ao meu programa de acompanhamento, tá? Então só ir lá no meu Instagram, me seguir e falar, Raine, eu vim do Papo Forjado, que a gente vai agendar essa mentoria. É isso aí. Então, ó, agora clica direto lá no Instagram do Raine aí. Eu já tô aqui sendo acompanhado aqui, e aí acho que um dos frutos disso é eu estar aqui. Porque você botar a cara aqui pra mim é um desafio, tá aqui com vocês, tá participando do Papo Forjado, tá se expondo, né? E a gente precisa vencer essa barreira. Isso não tem timidez, a gente tem que vencer isso aí. Não adianta a gente ficar botando um monte de obstáculo. É uma das coisas que crava muitas pessoas, né? Essa questão de timidez, não se sentir capaz de fazer, né? Você trouxe um ponto excepcional, tá, amigo? Porque o que eu percebo? A gente vai pro YouTube e fala de... Digita lá, cara, como montar um processo comercial no YouTube. Vai ter enxurrada de conteúdo pra te ensinar com isso. Agora, por que você não faz? Muitas vezes são questões internas suas, bloqueios emocionais que estão te impedindo de prosperar. E existem 3 grandes bloqueios que todo ser humano enfrenta, tá? Tem outros? Tem, mas tem 3 principais. Quais são os 3 principais, Raine? Bloqueio da escassez. Medo de não ter dinheiro para pagar as suas contas. O que essa praga faz contigo na sua vida? Trava. Faz você ficar ansioso para vender. O cliente nem pediu desconto, mas você começa, não. Mas olha só, para você, eu vou fazer esse descontinho especial. Você pode parcelar em 12 vezes sem juros no cartão. Eu vou te ajudar aqui. Mas o cliente pediu alguma coisa? Ele queria pagar no Pix à vista. Sem desconto. Mas sem nem o cliente falar, tu já fica ali falando, não, vou dar um desconto para ele.
E é muito louco porque às vezes você, como ourives, está fazendo uma peça que você nunca botou esse dinheiro no teu bolso. Cara, eu vi um colar de R$1 milhão. Sim. E o ourives que produziu, que não era o dono do ateliê, cara, a probabilidade de ele ver esse R$1 milhão no bolso dele... A vida toda. A vida toda ele não vai ver. Eu não tô falando pra julgar ninguém não aqui, tá, irmão? Mas é a realidade. E aí, como que você vai vender uma peça de R$1 milhão se você não tem emocional pra isso? Sim. A maioria dos vendedores de BMW, Mercedes, Land Rover, desses carros top de Porsche, Ferrari, eles não têm uma Ferrari. Mas se ele não tiver um emocional desbloqueado em relação à escassez para vender isso, ele começa a pensar com o bolso do cliente. Aí aquela peça que era para você cobrar 5, 10 mil reais, tu vai cobrar 2 porque tá com medo do cliente não fechar. Que você tá achando muito caro. Porque você tá pensando com o bolso do cliente. Isso quem faz é a escassez. Tá? E isso tá intimamente relacionado às suas crenças sobre dinheiro, né? O que você acredita de dinheiro, o que você ouviu, a realidade de vida que você teve. Segundo grande bloqueio, da rejeição, que é justamente o que faz você não querer se expor, vergonha de ir pro Instagram, se sente feio, você tem medo do que as pessoas vão pensar, do que vão te julgar. Mas e se eu falar alguma coisa errada, o que as pessoas vão pensar? Amigo, esquece. Ainda mais se a gente vai falando de Instagram, o conteúdo dura 24 horas, amanhã já tem um conteúdo novo, ninguém vai nem lembrar do que você falou. Só faz. Porque as pessoas têm esse medo de serem rejeitadas. E aí, no processo comercial, como é que isso impacta? Você não faz o conteúdo que você precisa fazer no Instagram, você não posiciona a sua marca, você fala, pô, mas se eu posicionar minha marca, o que meu ex-patrão vai pensar de mim? Cara, o problema é do teu ex-patrão, ele tá lá com a empresa dele. Cria a tua marca, cria a tua história. Ele às vezes não tá nem pensando em você. Cara, isso é muito real, cara, porque, por exemplo, a gente tem trago convidados muito bacanas aqui, como você, mas eu já convidei muitos ourives, amigo meu, que eu sou fã, cara, do trabalho que eles fazem. E a gente tem muita história pra contar de dentro da oficina. Os caras têm medo, cara. Os caras têm medo de se expor, de achar justamente isso. Ah, peraí, eu vou fazer, mas você nem chamou meu patrão ainda, quer me chamar pra poder ir lá? Tá entendendo? Às vezes eles entram em choque, tá entendendo? E assim, cara, você é um artista, cara. Você tem um conteúdo bacana pra oferecer. É sentar e conversar o que a gente tem conversado aqui na oficina. E aí, só que eles não acreditam neles, né, cara? É impressionante. E é bem interessante o que você trouxe nesse processo, porque o bloqueio da rejeição, ele justamente te impede de você se expor. E sem exposição, você não vende nada. Aí você tem medo de ser chato pro cliente, de ser inconveniente. Você não faz ali um trabalho de follow-up, que é o acompanhamento do cliente. O cliente falou, mandou o orçamento. Nunca mais fala com esse cliente. Porque será que eu vou ser chato? Será que eu vou ser inconveniente? E um terceiro grande bloqueio, sabe, Michel? Medo de depender. Porque todo mundo fala, ouve desde pequeno, não dependa de ninguém. Você não pode depender de ninguém. Cara, mentira. Você faz a tua roupa? Você produz a tua comida? Você produz a internet que você está assistindo aqui agora? Você produz o oxigênio? Então a gente vive num mundo de codependência. E eu posso ser o melhor vendedor do mundo. Mas de quem depende o sim? Do cliente que está sentado na minha frente. Então, quando eu vou para um processo comercial, esses 3 medos afloram. Porque eu fico com medo de não vender. Eu fico com medo de ser chato, ser julgado, criticado, e eu não quero depender de ninguém. Irmão, mas depender dos outros é muito ruim, tá entendendo? Porque você, assim... muitas vezes eu mesmo falo assim, cara, eu não vou... Você pede pra fazer uma vez, pede pra fazer outra. Não, vou fazer todo do meu jeito que eu não quero depender de ninguém. Esse tem sido o pensamento da grande maioria, né? Mas dessa forma você vai morrer sozinho, né? Essa aqui é a verdade. E aí a gente tem que olhar, você sabe delegar? Porque às vezes tá te faltando técnica de delegação de tarefa. Esse é o ponto. Porque se você não delegar, você morre afogado. Porque é tanta atribuição que você vai ter, ou você morre afogado, ou você vai ter aquela salinha pequenininha, enfurnada, que só você vai trabalhar ali dentro e vai ter um teto. Que é o teto é o quê? A quantidade de horas que você consegue trabalhar. E volume de clientes que você vai conseguir atender. Agora, se você quer romper esse teto, você vai precisar de pessoas. Ninguém cresce sozinho. O nosso crescimento, a gente precisa de pessoas. E para isso, a gente precisa aprender a delegar. A gente precisa ter maturidade para entender que o meu vendedor, toda vez que eu abro as conversas dele no WhatsApp, Felipe, eu amo você, mas fica em paz, tá, irmão? Eu fico puto. Por quê? Porque eu percebo melhoria. Eu falo, porra, mano, não é assim que eu ensinei para ele fazer. É normal. E ninguém vai vender igual a mim. Por 2 motivos. Primeiro, que eu sou especialista em vendas. E que ninguém conhece mais o teu ouro, a tua peça do que você, pô. Uhum.
Agora, se depender só do meu esforço, enquanto eu tô aqui fazendo esse podcast com você, quem tá vendendo? É ele. É ele, pô. Então ele vai multiplicar o meu tempo. Por mais que eu vou, explique, fale de novo, oriente, faz parte do processo. E eu preciso ter paciência com isso. Então, 2 coisas. Preciso entender que ninguém vai fazer igual a mim. Desapega o LX, né? Desapega disso, porque ninguém vai fazer igual a você. E um segundo ponto, aprenda a delegar. Aprenda a delegar, porque até para delegar a gente tem estratégia, ferramenta e processo. Eu acho que também, assim, aprender, dentro disso aí, aprender a lidar com... não com o contraditório, mas com a opinião do outro, que nem sempre possa ser do seu jeito. Por mais que a gente, assim, cara, eu tenho... Senão a gente também bota aquele negócio assim, eu sei tudo do que eu faço, ninguém melhor do que eu. Mas, cara, existe uma outra pessoa que pode dar uma ideia e às vezes a gente não quer ouvir a ideia dele, porque a gente quer colocar do meu jeito. E às vezes a pessoa tá querendo trazer uma ideia e o que vai fazer? A gente vai travar ele. Depois, quando ele vir com uma outra ideia bacana, ele não vai querer expor. Então, assim, a gente poder entender isso, eu acho que é bem interessante, entendeu? E aí, qual é o ponto? Você chega no seu teto de crescimento. Essa é a lógica. Você precisa saber contratar, treinar e delegar. Chega no nível, em qualquer empresa, sabe, Michel, que não é mais o nível de você saber ou não fazer uma joia. É você saber contratar, treinar, delegar e liderar. Ou seja, fazer a tua equipe entregar os resultados que você precisa. O teu ateliê tá funcionando lá em cima agora. Uhum. E se dependesse de você para fazer as peças, você estaria aqui agora? Não ia estar falando, não ia estar fluindo. Mas isso era uma coisa que eu ia falar aqui com vocês, que é uma das coisas que eu aprendi com ele, cara. Assim, essa palavra, eu vou fazer do meu jeito, não quero ficar dependendo de ninguém. Na palestra que eu tive com esse cara aqui, ele falou que isso era uma grande mentira, né? Então, e na hora quando ele falou isso, eu falei assim, cara, esse cara tá meio maluco, calma aí. Mas isso me despertou pra ouvir o que ele ia ao decorrer da palestra dele. E aí eu justamente, porque por exemplo, pra eu estar aqui com vocês no podcast, eu tô aqui com o Rainer, tô aqui com o Guilherme, tô aqui com o Eduardo, com toda a minha equipe que trabalha aqui, e a gente precisa de pessoas. E ninguém faz nada sozinho. A gente, como falou, enquanto a gente tá aqui, no andar de cima tem uma equipe lá trabalhando. Literalmente em cima da nossa cabeça. Em cima da nossa cabeça. Certo? Então, assim, a gente precisa, e, cara, isso trouxe uma nova visão pra mim. Eu fiquei a noite toda pensando nisso, cara, sem brincadeira mesmo, por Deus. Eu fiquei a noite toda pensando nisso e no outro dia eu falei assim, é uma coisa que ele coloca, se você conseguir aplicar pelo menos uma coisa ou duas daquilo que ele passou na palestra, ele já ia ficar satisfeito. Então, eu quero te dar essa satisfação. Porque Obrigado. foram 2 coisas que eu saí de lá descravado, de ter uma consultora de venda e saber que eu tenho uma equipe que eu não uso mais essa frase pra mim, que eu não dependo de ninguém. Não, eu dependo e quero ter pessoas do meu lado que dependam de mim também. Acho que é aquele negócio, né? Se você tem 5 pessoas bem-sucedidas, tem 4 amigos, você é o 5º. Então, se você estiver andando com pessoas que fazem coisa errada, você vai ser o 5º que vai fazer coisa errada também. Então, assim, eu prefiro estar caminhando com pessoas bacanas. Assim como eu quero que eles dependam de mim, eu quero depender deles também. Entendeu? Essa é a realidade, sabe? Quando a gente para trazer isso para dentro do comercial, para poder trazer isso para dentro das vendas, se você quer executar tudo na tua empresa, tu não consegue crescer, pô. Não tem como. Tem gente lá trabalhando agora no meu administrativo, tem gente trabalhando na minha rede social, tem um gestor de tráfego, tem um vendedor. Tô trazendo gente para poder trabalhar na inteligência de dados, gente para poder entregar no meu lugar as mentorias. Tem tutorias e mentorias hoje que já acontecem na empresa que não sou eu que dou, são outras pessoas. Que às vezes eu fico olhando assim, pô, eu daria melhor. Mas nem é, cara. É o meu ego, muitas vezes o meu julgamento. Mas eu percebo que esse ano a gente cresceu lá na empresa, Michel, 368%. Meu time fechou esse número ontem, né? Eu falei assim, caraca. Glória a Deus. Glória a Deus por esse crescimento. E o que eu percebo? Foi o ano que eu mais deleguei. Foi o ano que eu mais contratei. Foi o ano que eu mais fiz investimento na empresa, principalmente no pilar pessoas. A gente tá fechando o ano com 7 pessoas trabalhando. Cara, 7 pessoas trabalhando é muita gente que depende da nossa empresa. Uhum. Entende? E assim como eles dependem da nossa empresa, porque a gente paga ali o salário deles, é óbvio,
a gente também depende deles. E esse é o jogo. E só é realmente livre aquele que aprende a depender. Porque se eu não sei depender do meu cliente, eu nunca vou abordar esse cliente do jeito que eu deveria abordar. Afinal, se ele quisesse meu serviço, ele tinha me mandado uma mensagem. Aí aquele seguidor que chegou, que tá doido pra comprar, mas ainda não falou nada, você deixa passar. E aí vai ser impactado por um outro concorrente que faz o trabalho de abordagem ativa, ele vai comprar do concorrente e não vai comprar de você. Esse é o jogo. Verdade, espetacular aqui o papo de hoje, nosso papo forjado. Eu tô pensando aqui, tava aqui imaginando, você vê às vezes uma loja, né, dessa fazendo uma propaganda de um anel que pra gente que é Orives já, com o tempo de caminhada, tão simples. E aí você, cara, faça isso aqui em 2 horas, mas o dele tá estourado e o meu não. E é tudo isso que a gente conversou aqui hoje. E sabe como é que você pode estourar rapidamente? Quem são os influencers que comunicam com o seu público final? Quem são? Pô, não, eu tenho um público mais elitizado. Legal, quem influencia esse público? Ah, eu tô aqui, a gente tá em Niterói. Pô, a gente sabe que ali Icaraí é onde mora a galera com mais grana de Niterói. Camboinhas, de repente. Tem algumas, Itacoatiara, São Francisco. Tem algumas áreas que a gente sabe que mora o pessoal com maior poder aquisitivo. Quem são os influencers dessas áreas? Seja no digital ou no offline. Porque pra joia o offline ainda funciona muito bem, tá? Muito bem. Cara, eu vou fazer uma parceria com essa pessoa. À medida que, de repente, eu vou presentear ela e ela vai me indicar pra todo o círculo de networking dela. Cara, bingo. Estourei. Porque estourar não é volume. É qualidade de cliente interessado no meu trabalho. Esse é o jogo. Eu te falei, né? Tem um Orives amigo meu que ele num grupo de empresários, no nosso mastermind, ele deu uma pedrinha pra todo mundo. Um topázio. Azul. O meu foi azul. Aí eu peguei aquela pedrinha ali, né? Com toda a ignorância do mundo. Eu falei, mano, lindo, mas... o que eu vou fazer com essa meleca aqui na minha mão? Não entendi. Aí eu perguntei pra ele, eu falei, irmão, o que é isso aqui? Ele, um topázio. Aí eu falei, isso é uma pedra maneira? Ele falou, é uma pedra maneira, pô. Aí eu, mas o que eu faço com isso aqui? Ele, você pode fazer um pingente pra tua esposa, um brinco, um cordão. Várias pessoas do grupo fizeram. Eu não fiz não, botei lá na minha estante. Ele já me deu 2, estão as 2 lá bonitas. Mas várias pessoas fizeram. Estratégia. E percebe? Só o que ele fez de venda ali dentro do grupo já alavancou ele. Sacou? Então, às vezes, a gente pensa que para estourar é marketing, é isso e tudo mais, digital, mas é estratégia. E se a gente tiver a estratégia certa, a gente atinge o nosso público certo. Então, o que eu faria hoje no seu lugar como Orives? Traria para perto de você, Rainer, mas eu não tenho grana para dar, faz a preço de custo. Ainda mais pra galera que gosta de joia. Se tu faz a preço de custo, pô, esquece. A pessoa vai ficar teu amigo e vai falar, mas em contrapartida eu quero que você me indique pra todos os seus amigos. Sim. Marca com ela um café na casa dessa pessoa, ou no seu espaço, em algum local, que ela traga os amigos dela e você vai fazer a apresentação das suas joias. Leva ali 5, 6 peças, ou se você tiver mais, né, de acordo com o teu estoque, e apresenta as suas joias. Leva seu catálogo de produtos. Até porque muito Orives trabalha pra joalheria, né? Cara, uma sacada. Toda peça que você fizer pra joalheria, tira uma foto bonita dessa peça. Porque é o teu catálogo. Você vendeu aquilo dali. Ele não sabe que você não vendeu pro cliente final. Que na ponta a joalheria que vai vender, né? Mas é o teu catálogo. Isso tudo você já consegue ir movimentando o game. E eu te garanto que no teu WhatsApp tá a tua fonte de ouro. Como assim a tua fonte de ouro? Revisita o teu WhatsApp. Vê quem são as pessoas que podem se interessar no teu produto, no teu serviço. Às vezes a gente tá tão preocupado em conquistar novos clientes que ele já tá aqui dentro já e você tá perdendo tempo, né? É isso daí. Vamos vender para quem já comprou de você. Eu falei com o Michel aqui, né? Eu até já comentei anteriormente que eu tô pensando em fazer uma aliança nova. E por que eu lembrei disso aqui hoje? Porque minha aliança tá fosca. Aí eu falei assim, caraca, dá um polimento, né? Eu falei, mas eu já podia pegar da Karine é minha esposa, né? E de repente ia fazer uma outra pra ela, fazer uma surpresinha, pá, aniversário dela 8 de janeiro. Enfim, ainda bem. Saindo daqui, eu vou levar ele pra dar um polimento, porque eu não vou perder esse cliente, não vou deixar pro outro Orives amigo dele. Ele vai passar ali na minha oficina e a gente vai dar um polimento junto. E eu vou postar aí no story nosso aqui, a gente dando. Vou botar ele pra dar o polimento, pra ele poder ver como é que é o nosso trabalho. É espetacular. É isso, entendeu, amigo? Então, agora, será que se ele mandasse uma mensagem, eu já não teria lembrado disso, ter feito isso agora pro Natal? Sim. Tá ali no WhatsApp, que a gente não usa. WhatsApp hoje tem uma grande vantagem, né?
Desde a criancinha de 5 anos, a vovozinha de 90 anos tá no WhatsApp. Tem o Zap. Tá no Zap, companheiro. Então, cara, você precisa saber usar o Zap pra vender. Então, pode ter certeza que tem dinheiro no teu WhatsApp que você não tá sabendo fazer. São estratégias, WhatsApp, Instagram. Então, assim, é uma foto bacana, é uma postagem bacana, com palavras certas, usando que a gente pode usar Instagram como eu vou lei. além. É mais imagem do que palavra. É mais imagem que palavra. Então vale a pena, às vezes, cara, você conhece alguma mulher ou homem bonito no teu networking? Sim, Conhece, né? sim. Cara, pede pra ela, paga a maquiagem dela, paga o cabelo dela. Eu fiz isso com minha irmã e com meu irmão. Tá lá no nosso Instagram lá. Peguei os dois lá e tiramos uma foto de 2 modelos. Eu sou o feio da família. Mas botei os dois lá, a gente tirou, e foi bem bacana. E isso deu muito resultado, porque ele pegou os amigos deles, que não são os meus amigos. A gente tem, né, comunidades diferentes e traz um resultado. Entendeu? Traz Total. um resultado bacana. E é legal quando você pega, assim, pessoas da vida real e colocam elas pra vestir uma joia. Por quê? Porque eu gero identificação. E quando tu pega aquela pessoa que é toda modelo, tipo assim, vou pegar uma modelo fotográfica, gera desconexão. Mas quando eu pego uma pessoa real, com as suas imperfeições, que não é imperfeição, né? Mas que eu digo assim, que tem ali seus traços genéticos e tudo mais, a pessoa consegue se identificar na outra ponta que aquilo dali. Então, amigos seus, sabe aquela amiga sua que você sabe que tem uma boa condição financeira, que compra joia normalmente com você? Chama ela pra ser a sua modelo. Porque é a mesma coisa. Ela vai comprar. Além dela comprar, quando os amigos dela verem, Sim. cara, querendo ou não, um vizinho teu trocar de carro, o que tu pensa? Bem, pô. Não só isso, eu vou trocar de carro também. Também. Irmão, não esquece. O ser humano é competitivo. Então, quando o amigo dela vê ela com uma joia nova no pescoço, a amiga, ela vai falar, quero uma joia daquela dali também. E se gostar, vai perguntar, quem foi teu ourives? Então, tudo isso você precisa ter estratégia. A gente fez E aí eu tô colocando estratégia porque aqui a gente não guarda segredo mesmo. E ainda mais eu tô aqui para poder te ajudar. Por exemplo, a gente tem uma estratégia que a gente foi convidado por uma loja para fazer a manutenção das joias dele. E eu cobro bem preço de custo mesmo. Quase que só o motoboy buscar. Vai lá e busca e traz a peça, eu conserto. Só que eu faço contato direto com o cliente. E aí isso gera uma confiança naquilo que uma joia tava toda suja. Eu entrego ela limpinha. Tem mais um monte de peça aqui para você poder limpar para mim. Aí entra o meu trabalho. Que a gente vai gerando confiança. Aí daqui a pouco ele vai querer fazer uma outra peça mais bonita e vai te procurar para fazer direto com você. Isso assim, teoricamente no início que eu falei, mas eu não tô ganhando quase nada com isso aqui, não vale muito a pena. Quando eu comecei a ver, de fato topei, vi, consegui ter uma visãozinha, acho que isso aqui pode render alguma coisa. E a gente vai tentar algumas coisas, não vai dar certo. Mas isso, pra mim, deu muito certo. Então, você poder oferecer, por exemplo, tu fazer uma parceria com uma escola, um anel de formatura, de criança mesmo, Total. de jardim de infância, de primeiro ano. Aí você faz pro filho, daqui a pouco a mãe vai lembrar de quem pra fazer a joia? Vai lembrar de você pra poder fazer a aliança dela, um anel de 15 anos pra uma outra filha. Isso vai gerando essa confiança, esse elo com o cliente. São várias estratégias que você não pode deixar de aplicar. E aí, uma coisa importante, não só deixar de aplicar, mas catalogar. O que é o catalogar? Eu vou mapear joalherias da minha região que fazem manutenção. Eu vou abordar essas joalherias ofertando serviço de manutenção. À medida que eu oferto serviço de manutenção, eu vou falar para ela que eu faço todo o processo logístico, que eu pego na casa do cliente, que eu entrego. Vou catalogar esse cliente final e vou construir relacionamento com ele. Por quê? A construção do relacionamento vai me gerar venda. Então isso precisa estar escrito em um lugar. Por quê? Porque aí agora que está catalogado, não precisa ser mais você que vai fazer. O teu vendedor já faz para você. Isso é o processo comercial. Exemplo prático aqui para você. Tá. A gente, nos próximos episódios aqui, a gente vai estar recebendo alguns influencers que já fizeram trabalho comigo, né? E você falou isso aí. A gente precisa ter um cuidado, que eu já errei também. E aí, você falou, eu lembrei na hora, de poder pegar pessoas certas para fazer o seu trabalho certo, né? Então, assim, pessoas reais, influência que de fato tem a ver com a sua marca. Que não adianta você pegar um super famoso, mas não tem nada a ver com aquilo, não é o seu público. Aí você vai só gastar energia. Gastar dinheiro, gastar energia não vai dar o resultado.
Então, tem hoje uma estratégia, na verdade um conceito, de que os nanos e micro-influencers, eles têm mais impacto do que os grandes influencers. O grande influencer para uma marca global, funciona. Uhum. Mas agora, você tem um negócio local. Então, poxa, se eu vou pegar, de repente, um influencer que fala nível Brasil, assim, ainda mais quando a gente falar de joias, né? Eu gosto de comprar joias, então, assim, de certa forma eu entendo um pouco do mercado. Cara, eu já fui pro Mercado Livre várias vezes, mas se for falar, cara, eu vou comprar desse cara lá da casa do caramba, eu já comprei no Mercado Livre, mas de gente que é do Rio de Janeiro. Que eu poderia ir lá na loja do cara, retirar, ver, testar o... Ok, aí eu vou. Entende? Então, vale mais às vezes você investir numa influência da tua região, com pessoas que comunicam com o público que você quer atingir, isso é muito importante. Não adianta você pegar um influencer que não comunica com o público que você quer se relacionar. Tipo, se tu pegar aquela Cíntia Chagas, se tu pegar a Narcisa, são grandes influencers, aí se comunica com o teu público. Mas ela atinge o raio de onde a sua loja atua? Atinge. Então eu vou trabalhar com ela. Ou pegar nano e micro, que vai ser muito mais barato para você, vai gerar um impacto de vendas muito maior e, principalmente, às vezes ainda vai pagar o preço de custo do teu material. Mas só de tu fazendo o preço de custo do material, ela vai fazer a divulgação ali de boa pra ti. Sim, por exemplo, é um dos nossos convidados que vai estar aqui futuramente com a gente. São o meu amigo Thiago, que é do Niterói para Todos, local, e ele é muito bacana porque ele interage com o público. Ele foi um que puxou minha orelha. E quando ele fez a propaganda na nossa escola, mandaram mensagem para ele, mandaram no collab, né, que a gente postou junto no Instagram, e eu não respondi. Aí ele foi lá, Michel, tô mandando mensagem pra você lá, rapaz, responde lá. São os meus seguidores que estão te procurando. Então, assim, mostra o comprometimento dessa pessoa com o trabalho que tá fazendo. Então, assim, é importante porque na internet tem muita coisa também que precisa descartar. E, amigo, agora eu fiquei curioso, dá pra eu ganhar quanto por mês sendo Ourives? Depende de quanto você vai vender. Depende Essa foi boa. Porque assim, é uma pergunta que a gente tem o nosso curso aqui e uma coisa que a gente trabalha, dá para você viver como ourives, se sustentar, mas dá para você usufruir da vida se você tiver uma boa vendedora para vender as suas joias. É agora, isso que eu tenho buscado, assim, entendeu? Um ourives iniciante, tá? Curiosidade mesmo. Começando a carreira agora, quanto que eu preciso ter em caixa? E quanto que eu consigo fazer com esse caixa? Comprando o teu curso, quanto tá o curso hoje? Hoje o curso mensal é R$650. E ele precisa de quanto tempo para poder estar pronto? 6 meses. 6 meses. 6 meses e você já tá produzindo suas próprias joias. A gente tá falando aí uns R$2.500. Isso. Tá, beleza. Quanto que eu preciso ter em caixa para comprar o material e os insumos? Mais para fazer em joia, mais uns R$2.500 você já consegue montar um mostruáriozinho leve de prata. Não de ouro, de prata, porque a gente inicia na prata, porque o trabalho de ourivesaria é complicado. Então, por exemplo, da perda. Então a gente tem que ter cuidado quando você tá manuseando ali. Por exemplo, acontece muito, aí o telefone toca. Tu tá com a mão cheia de pó de prata, e aí mete a mão no celular, fica tudo aqui. Se for ouro, vai tudo embora. Entendeu? Aí vai na roupa, mete a mão no bolso. Então a gente passa todo esse conhecimento, é que eu falo com os meus alunos. Investimento de 6 meses da sua vida. Ou se você quiser fazer um intensivo. Por exemplo, agora em janeiro a gente vai fazer um intensivo, R$3.000. Você pega uma semana, já te dou uma visão do que você pode trabalhar. Se eu tiver R$10.000, eu consigo pagar o curso e pegar um material inicial. Quanto que eu consigo fazer com esses 10 mil? Você consegue dobrar. Consigo botar 20 no bolso. Consegue dobrar. E se no outro mês eu investir 15? Consegue dobrar, no mínimo dobrar. Se tiver um bom processo comercial na ponta... Se você tem que estar com a sua equipe. Você não faz nada sozinho, a gente aprendeu isso aqui hoje, isso mudou a minha vida. Você precisa estar montando a sua equipe. Você pode chamar parceiros, chamar alguém para poder estar ali com você e a coisa flui. Porque você, assim, não necessariamente você produz, você consegue ter justamente esses parceiros que você consegue já comprar uma peça ali pronto. Você vai fazer um contato com o motorista, uma peça mais refinada. E aí você paga essa mão de obra e você, no mínimo, você então dobra. O maneiro mesmo é ser joalheria, né? Comprar dos outros ourives que vende baratinho e só revender na ponta, né? Então, enquanto eles não tiver a informação que a gente tá passando hoje aqui, tá tranquilo. Mas quando ele vê esse podcast, você vai achar cada vez menos esses ourives aí, entendeu? A gente vive uma geração diferente, né? A gente, na geração dos nossos pais, era querer ter carteira assinada que pudesse
comprar casa e aí resolveu. Hoje a gente quer a nossa liberdade. E tem uma coisa muito legal que por mais que tenha máquina 3D, né? Tem ainda um trabalho manual muito grande dentro do Ourives, né, Michel? Então, assim, a gente tem que entender também que, por exemplo, vendas, eu acredito que daqui a uns 5 anos a gente vai ter muito poucos vendedores, porque a inteligência artificial vai substituir. A não ser para vendas realmente de altíssimo ticket, aí o vendedor vai entrar ainda, porque é uma questão muito mais do ser humano ali, né, na ponta. Mas os cargos mais operacionais de venda, isso vão acabar, é um fato. E profissões como o Ourives, né, até levantando aqui tua bola também, porque é uma percepção que eu tenho, vai ser desafiador fazer isso. Porque tem uma questão da criatividade, do tato. Se for copiar, vou pegar lá... A gente sabe que nem pode, né? Nem pode, porque tem patente aí industrial de desenho técnico, né? Mas se for copiar alguém que já fez, que tá patenteado, você tem seus riscos, tu vai fazer. Mas pra tu criar ali, é uma outra perspectiva, né? Hoje a inteligência artificial tem sido um desafio. Ainda está um pouco longe daquilo que a gente monta uma estrutura da peça. Como um engenheiro precisa montar a estrutura para o prédio, né? Então, quando vê por fora, tá legal, mas como é que faz isso? Isso ainda depende muito do Ourives, né? Do ser humano. Porém, é uma coisa que a gente aprendeu, até numa palestra que eu tive há um mês atrás, na Jorri, acho que a inteligência artificial não vai acabar com o Ourives. Mas o Ourives, com a inteligência artificial, vai destruir o Ourives sem essa inteligência artificial. Entendeu? Então, assim, a gente precisa se capacitar, seja no 3D, seja usar toda a tecnologia a nosso favor. Porque, de fato, quem ficar parado vai ter cada vez menos espaço no mercado. E além do curso, você já tem a mentoria de negócios para o Ourives? Ainda não. A gente tá buscando, é o que a gente tem tentado trazer aqui no Papo Forjado, e buscando um parceiro para poder oferecer isso aí. A gente teve aqui pessoas já com a gente aqui, como o Marcelo, teve aqui com a gente tem trago essa situação para descravar, e acho que Deus tá enviando as pessoas certas aqui para poder a gente... Tu viu que mudou a parada, né? Eu que tô entrevistando ele aqui agora, né? A gente tá trazendo pessoas para poder nos ajudar, porque é justamente isso. Mas pessoal, uma provocação que eu vou te fazer aqui agora, que o melhor mentor de negócios é você, né? Você sabe disso. Pro Ourives é você. Eu acredito muito em mim, mas eu preciso de pessoas para mim ir além do que eu tô indo. Entendeu? Mas por que eu digo isso? Porque, cara, o melhor mentor é aquele que já viveu a realidade que você tá passando. Sim. E, cara, você sabe como Ourives as dificuldades, os choros que cada um enfrenta, sabe? Por que eu falo com tanta propriedade de vendas? Porque, cara, eu sou vendedor, eu vendo todo dia. Eu vendo todos os dias eu tô vendendo. Eu sei o que é enfrentar uma realidade de venda. Eu sei o que é você ouvir 50 e tantos nãos seguidamente e não desistir, porque o próximo vai ser um sim. E querendo ou não, isso me dá não só propriedade técnica pelo meu estudo para falar sobre, mas eu tenho experiência. Eu já passei por, cara, várias situações diferentes. Nesses 6 anos de negócio, eu acho que eu já devo ter feito mais... Olha aí, cara, batendo quase 1000 reuniões de venda. Isso com certeza. Se não trabalhar, já passaram. 1000, assim, tô fazendo um número conservador. Cara, 1000 reuniões de venda é coisa pra caramba. Então eu já vivi várias realidades diferentes. Então eu tenho propriedade. Então aqui minha provocativa pra você é, cara, pensar nessa tua mentoria de negócios, que eu sei que tem muito Ourives aí que quer beber da fonte, não só técnica, mas da tua experiência também. A gente vai... Vou colar mais contigo aqui e vou trazer você outras vezes. Eu quero demais, cara, agradecer. E a gente vai conversar aqui. Eu vou conversar, assim que acabar o podcast, vou conversar com o Rainer aqui pra gente poder botar ele ali no nosso curso ali, pra trazer mais conteúdo pra você. Mas se você quiser falar com ele direto, é só ir aonde? Suzano.rai. E ó, obrigado, Michel, pelo convite. Foi um prazer enorme estar aqui com você hoje. E eu quero deixar aqui um recado final pra você, tá? Que você possa acreditar no seu potencial. Deus te colocou nessa terra para você prosperar, para você crescer, para você explodir. Colhe com as pessoas certas, igual o Michel tá aqui. Busque os conhecimentos adequados, ande com as pessoas que vão te impulsionar e viva o seu potencial. Acredite em você, tá? A gente acredita em você. Agora você também precisa acreditar em si. E principalmente, de tudo que você ouviu aqui agora, qual é a coisa mais importante que, se você fizer,
vai alavancar a sua carreira, o seu negócio. Escolhe uma única ação e implementa. Afinal, ideia sem ação é mimimi. Então, meu desafio aqui para você é sair com uma ação prática. Assim como o Michel saiu algumas semanas atrás de contratar uma vendedora, qual é a ação que você vai fazer para poder escalar o seu negócio? Essa é a reflexão. E de repente contratar minha mentoria, contratar o curso do Michel, eu não sei, mas você sabe. Mas não saia daqui sem uma ação prática, tá? Prazer enorme, irmão. Muito obrigado pelo seu convite. Conta comigo sempre que precisar, estou à sua disposição. É isso. Vou mandar um abraço aqui também pro pessoal lá do Sul, que a gente vai estar toda terça-feira, 8h30 da noite, a gente tá lá no Canal Mais, nosso podcast lá no canal fechado lá no Rio Grande do Sul, TV Mais. De vez em quando a gente vai botar lá no Stories lá. Mandar um abraço pro Lucas aqui e o pessoal segue acompanhando a gente aí, segue caminhando conosco. Agradecer aqui, ó, QR Code, Luiz de Lúcia. Então, esteja conosco aqui, dá uma força lá, comenta lá no Stories deles lá, vou sempre publicar lá no arroba deles no nosso Stories. Então, esteja caminhando com a gente, tá com a gente desde o início. E se você quer fazer parte da nossa equipe aqui, mostrar sua marca, só chamar a gente no direct, que tem espaço aqui para poder a gente divulgar sua marca aqui. Inclusive, nesse lugar especial aqui da OX Digital. Forte abraço aí a todos aí. Até a próxima. Rainer, mais uma vez, obrigadão. Tamo junto. Valeu, gente.